Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, hoje nós continuamos a falar um pouco sobre o primeiro reinado brasileiro, certo? Bom, nós já falamos sobre o primeiro reinado no processo de reconhecimento da independência, falamos na questão do reconhecimento interno, no primeiro momento, falamos do reconhecimento externo e da nossa Constituição no segundo momento, e na aula de hoje nós vamos caminhar para a segunda parte, né? Não estou falando de segunda metade, porque não é uma divisão cronológica. Vamos falar de uma segunda parte do primeiro reinado brasileiro, certo? Essa segunda parte, ela encaminha o governo mais para o seu final. Então, na aula de hoje discutiremos a apostila 2, unidade 4, páginas 505 a 507, está certo? Então, novamente, apostila 2, unidade 4, 505 a 507. Por mais que pareça poucas páginas, pessoal, não se enganem. É um conteúdo extenso, um conteúdo complexo e que merece toda a atenção de vocês, até porque são tópicos que mais tarde vocês do oitavo ano verão em provas de vestibular seriado. São tópicos extremamente importantes e que serão mais aprofundados lá no ensino médio, tá bom? Então vamos falar de algumas questões aqui. Vamos lembrar que o primeiro reinado, ele dura entre 1822 a 1831. E o que eu vou discutir a partir de agora, pessoal, vem a partir de 1824, certo? Então, como eu disse para vocês, não é uma divisão cronológica, mas uma divisão por temporalidade. Pessoal, essa segunda parte do primeiro reinado, ela é vista como uma relação de declínio, por causa de acontecimentos como a Confederação do Equador, o caso da Cisplatina e a abdicação de Dom Pedro I, certo? Então, algumas questões aqui que são importantes para nós. Nosso primeiro tópico de hoje é a Confederação do Equador de 1824. Professor, onde aconteceu a Confederação do Equador de 1824? A Confederação do Equador, ela teve início na província de Pernambuco e se espalhou por outras províncias da região nordeste brasileira, certo? Em especial locais que já haviam dado um grande trabalho por reconhecimento de independência lá entre 1822 e 1823, que nós vimos nas nossas primeiras aulas sobre o primeiro reinado, certo? Então, olha lá. Basicamente, a Confederação do Equador ocorreu na província de Pernambuco, se espalhando depois, por causa de dois fatores. A questão do anti-autoritarismo, já que Dom Pedro I ele era visto extremamente como autoritário, ainda mais depois da outorgação da Constituição de 24, em que ele impôs essa Constituição e ela não foi feita de maneira democrática, e ao antilusitanismo. O que é isso? O sentimento anti-portugueses. Vamos lembrar que a província de Pernambuco ela tem um histórico muito grande com os portugueses. E esse sentimento contra Portugal, pessoal, ele crescia cada vez mais, porque se pensava em um território para os brasileiros, certo? Pois bem, por causa desse sentimento anti-autoritário e anti-lusitano, começaram as críticas ao governo de Dom Pedro I. Essa oposição, ela vem muito forte no jornal Sentinela da Liberdade, Cipriano Barata, um personagem já conhecido da gente de outros momentos políticos, e o Tifes pernambucano, que era editado pelo Frei Caneca, certo? Frei Caneca também era um personagem de grande importância. Com os protestos crescendo cada vez mais, se intensificando, pessoal, o que aconteceu? Demais províncias começaram a perceber essas críticas e, claro, também estavam descontentes com Dom Pedro. Assim, as províncias do Nordeste, muitas delas, se uniram numa ideia de bandeira única, federalismo, republicanismo, com o objetivo de romper com o Império Brasileiro, certo? Formar então uma bandeira única no Nordeste a partir de um federalismo e um republicanismo. Formava-se assim a
Confederação do Equador, certo? Olha que interessante. Alguns setores defendiam, como Frei Caneca, o fim da escravidão, mas a ampla maioria queria manter o privilégio dos grandes grupos latifundiários. Aconteceu que, nesse movimento separatista, o Nordeste, através da Confederação do Equador, se separaria do Brasil, fundando um republicanismo federalista aos moldes da Constituição dos Estados Unidos. Essa informação rapidamente chegou a Dom Pedro. Dom Pedro, pessoal, conseguiu um empréstimo, certo? Contratou um exército mercenário e enviou esse exército, que é um exército mercenário, um exército que trabalha em troca de recompensa, para sufocar essa revolta. Diversos líderes acabaram presos, dentre eles Cipriano Barata e Frei Caneca, sendo Frei Caneca condenado à morte. Conta a história um episódio curioso, que a guarda, quando estava posicionada para fuzilar Frei Caneca, os seus carrascos colocaram capuz e todo mundo atirou ao mesmo tempo, porque nenhum deles queria ser o responsável pela morte de um membro do clero. Interessante isso. Outra questão, e isso ajudou, claro, a desgastar o governo de Dom Pedro. Outra questão que ajuda a desgastar o governo de Dom Pedro I é a crise da Cisplatina. Pessoal, a crise da Cisplatina, ela tem início, na verdade, esse episódio, lá no governo de Dom João, já que Dom João conquistou a Cisplatina, ou a banda oriental do Rio da Prata, local onde hoje é o Uruguai, ali ao sul do Rio Grande do Sul. Ele anexou esse território como represália a Napoleão Bonaparte, durante o período napoleônico. Mais tarde, olha o que acontece. Aliás, antes deixa eu voltar numa questão. Historicamente, esse território sempre pertenceu à Espanha e foi colonizado pelos espanhóis. Não havia aqui nenhuma identidade com o povo português. E olha o que acontece mais tarde. Em 1825, a banda da Cisplatina se aliou com o governo de Buenos Aires. Disseram que faziam parte, romperam com o Império Brasileiro e disseram que faziam parte do governo de Buenos Aires, aquilo que mais tarde viria a ser a Argentina. O Brasil, obviamente, entrou em conflito, em guerra. Uma guerra que perdurou aí até 1828, 3 anos aproximadamente, até que a Inglaterra interviu no assunto. Claro, a Inglaterra estava interessada em comercializar tanto com o Brasil quanto com a Argentina, mediou o fim do conflito entre os dois, e o governo de Buenos Aires, da Argentina, ajudou com que a Cisplatina viesse a se tornar independente. Com a Cisplatina independente, ela se formou como território da chamada República ou Banda Oriental do Uruguai. Por fim, o último, claro, novamente aqui um grande desgaste a Dom Pedro. Por fim, o último grande episódio de desgaste, pessoal, ele vem a partir daquilo que vamos chamar de abdicação de Dom Pedro. Pessoal, por volta de 1826, Dom João VI, rei de Portugal, pai de Dom Pedro I, vem a falecer. O herdeiro direto do trono era Dom Pedro. Dom Pedro abriu mão do governo de Portugal e enviou em seu favor a sua filha, Dona Maria da Glória, mais conhecida como Dona Maria II. Ao chegar lá, ela foi vítima de um golpe de Dona Carlota Joaquina, sua avó, e seu tio Dom Miguel. Dom Pedro começou a mobilizar um exército para intervir em Portugal, o que acabou desgastando ele politicamente no Brasil. Passou a sofrer diversas críticas. Um dos seus principais críticos era o jornalista Líbero Badaró, que em 1830 acabou assassinado. A culpa recaiu sobre os seguidores de Dom Pedro I. A imagem de Dom Pedro ficara desgastada. Dom Pedro fez uma viagem às Minas Gerais e lá ele foi recebido com os toques de sino fúnebres, como forma de protesto a Líbero Badaró.
Ao retornar para o Rio de Janeiro, os seus seguidores, o partido português de quem ele muito se aproximava, o recepcionou com uma grande festa. Porém, opositores se manifestaram também. E assim os seguidores de Dom Pedro, membros do partido português, tacaram garrafas, passaram a agredir os brasileiros. Isso ficou conhecido como as noites, aliás, como a noite das garrafadas. Mais do que isso, tentando minimizar essa revolta, Dom Pedro criou um ministério composto somente por brasileiros. Porém, não surtiu efeito. Ele substituiu os brasileiros por portugueses. Assim, já não havia mais clima. A população foi às ruas. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abriu mão do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que viria a ser Dom Pedro II. E partiu para Portugal. Limpou os cofres do Banco do Brasil, deixou o Brasil numa situação econômica bastante difícil e rumou a Portugal, onde ele seria rei por mais algum tempo, até o seu falecimento. No Brasil, começava o que nós vamos chamar de período regencial, que foi de 1830 a 1840, e discutiremos isso nas nossas próximas unidades, apostila 3. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou atendendo vocês nos fóruns de discussão. Teremos a nossa live ao vivo como revisão, como sempre, e voltamos a nos encontrar então. Grande abraço e até a próxima aula.